Salve galera, aqui é o Dácio Pereira do canal Cruzeiro de Raposo. Nesse vídeo a gente vai falar do esquema tático do Léo Jardim, né? Nosso novo treinador que chega provavelmente no final de semana que vem. E também falar do jogo Cruzeiro Uberlândia de hoje. Ontem eu falei sobre Cruzeiro América de quarta-feira, que vai ser um jogo muito difícil. Hoje eu vou falar do jogo de hoje, entendeu? Vocês vão assistir o vídeo aí, mas antes deixe like, comente e compartilhe. Ajude o canal Cruzeiro de Raposo. Vamos ao vídeo. Passagens por clubes como o Sport e Mônaco, Leonardo Jardim será o novo técnico do Cruzeiro. E no vídeo de hoje vou te explicar em detalhes como joga e quais são as características da equipe do novo comandante do Clube Mineiro. Muito bem, pessoal. Então a gente vai começar a análise aqui do Leonardo Jardim, entendendo ele mais até pelo ponto de vista defensivo, né? Como é que os times dele se portam. No geral, ele não utilizava muito um comportamento de marcação mano a mano. Então, muitas vezes a gente ia ver uma equipe que utilizava muitas vezes um bloco médio ou médio-baixo, como a gente vê aqui com o time todo defendendo em campo contrário, e uma referência defensiva zonal. Então, era um time que utilizava uma marcação por zona, né? E não tanto mano a mano. Então, muitas vezes nesse 4-4-1-1 ou 4-2-3-1, realmente na parte da defesa. E outra coisa que chamava muito atenção, muitas vezes, era o fato de o time defensivamente estar mais compactado por dentro. E acabava deixando esse espaço por fora, né, para os laterais, induzindo, né, o adversário a buscar os jogadores que vão estar mais por fora do campo e protegendo muito mais a faixa central. Então, defensivamente, um 4-4-1-1 ou 4-2-3-1, né, na fase defensiva, e focando muito mais nesses espaços, um pouco mais por dentro, né, sendo uma equipe que também sendo muito balanceada, né, conseguindo boas recuperações também, mas a gente até percebe nesse exemplo aqui que o time, por mais que tenha alguns saltos específicos, né, como aqui o do atacante ou do meia que deu o salto antes, né, para tentar roubar a bola do portador da bola, mas a referência segue ainda sendo zona, né, proteção de zona. Então é uma equipe que tinha muito essa característica, apesar de que no penúltimo clube, né, do Leonardo Jardim, o Al Rayyan, ele usava até um comportamento um pouco mais agressivo, né, de pressão alta, de alguns encaixes individuais, mas de uma maneira geral, eu estou usando aqui muito mais o comportamento da filosofia dele nos outros clubes, né, que era muito mais de zona e de um posicionamento defensivo de bloco médio ou médio-baixo. Com a bola, é uma equipe que utiliza muito, as equipes dele, né, utilizavam muito essa saída mais sustentada, né? E aí utilizava muito esse 4-2, né, em saída. Então a primeira linha permanecia sustentada, né? A primeira linha com os dois laterais abertos e os dois zagueiros também. E era um time que buscava sair jogando desde trás, a partir dessa saída 4+2, né? E aí era uma saída sustentada, né? E aí a gente entende que na saída sustentada a equipe busca muito utilizar a pressão do adversário para encontrar esse homem livre nas costas dessa primeira zona de pressão, né, que o adversário vai estar exercendo. E de novo, com primeiros toques curtos ou médios e tendo paciência para identificar o homem livre e buscar esse passe progressivo para sair jogando. Então, era um time que utilizava muito essa saída mais sustentada, mas um outro comportamento também em saída de bola, né, ou na fase já ofensiva, nos primeiros momentos de fase ofensiva, era muito esse espaçamento ofensivo. Então, a gente ia ver os jogadores bem espaçados, né, nesses primeiros toques, muito com o objetivo de gerar espaços no adversário. Então a gente ia ver que os jogadores acabavam até se distanciando bastante. Então o time utilizava muito esse conceito da amplitude. Então a gente percebe que para alargar bastante o campo, a gente percebe que o time vai ter que colocar alguns jogadores por dentro. A gente até vai perceber que é um time que não tem muito o jogo interior como uma força, tá? Não utiliza muito a entrelinha, por exemplo, esses passes por dentro, utiliza muito mais o jogo mais por fora, mas para abrir por fora você precisa de jogadores por dentro para atrair, né, o seu adversário. Então era um time que utilizava muito esse conceito também de amplitude, então de abrir bastante o campo, de utilizar bastante jogadores bem abertos em ambos os setores, né? E o ataque posicional da equipe era muito marcado por alguns posicionamentos, né? Mas principalmente na relação extremo-lateral.
dos dois setores, né? Porque na direita a gente via o lateral fazendo essa passagem por fora, era quem atacava muito mais esse corredor, e enquanto que o extremo da direita ocupava uma zona mais central, né? Uma faixa um pouco mais central no centro de campo, e sempre um dos laterais, né, ou o ponta também, permanecia aberto num dos setores. Nesse caso aqui é o lado esquerdo, né? A gente percebe que o lateral e o extremo, ambos estão em amplitude, né? Ambos estão jogando abertos. Então, e isso vai gerar situações ofensivas que a equipe do Leonardo Jardim gosta de aproveitar, né? A primeira delas é muito essa associação dos dois abertos. Então, a gente vai ver muito lateral e extremo conversando muito, né, nessas jogadas de triangulação. Mas um outro momento que o time vai gerar são situações de 2 contra 1. Muitas vezes, né, justamente com esses dois jogadores abertos, por conseguir atrair alguns jogadores por dentro, vai ter em situações em que vai estar contra o adversário numa situação de vantagem tática, num 2 contra 1. Isso é uma situação que vai beneficiar, né, então as equipes do Leonardo Jardim para muitas vezes buscar esses cruzamentos. É uma equipe que faz muito isso. Enquanto que na direita, né, a gente percebe que o funcionamento ofensivo, né, ou na esquerda, tá? Mas eu estou usando aqui o exemplo de que os laterais não têm exatamente a mesma função, tá? O lateral e o extremo. Então, um extremo vai estar por dentro, o outro extremo vai estar aberto junto com o lateral por fora, tá? E nesse caso aqui é na direita, em que o lateral vai fazer a ultrapassagem e novamente o extremo vai estar jogando um pouco mais por dentro. Então, vai gerar esse espaço, vai gerar esse corredor e a equipe vai conseguir gerar essa situação de cruzamento que vai virar uma chance de gol, né? É uma equipe que com essa tendência exterior vai gerar situações também de triangulações por fora do campo, e aí a gente vai ver muito esses movimentos de rotacionar. Então, jogadores que tocam, aparecem no ponto futuro para novamente buscar um cruzamento. Time que gera muitas situações de cruzamento pelos lados do campo. Então, novamente uma rotação e a jogada termina num cruzamento, buscando ali principalmente o primeiro poste, né? Primeira trave. Então é uma equipe também que tabela muito rápido e utiliza essas tabelas, essas rotações para furar o bloqueio defensivo, né? Buscar o bloqueio defensivo contra o adversário, que é jogado um pouquinho mais por dentro, aproveitando o meio espaço aqui, né? No caso as costas do zagueiro da direita, para buscar também a finalização, para buscar uma chance clara de gol. Era uma equipe que, as equipes do Leonardo Jardim, mas acho que principalmente o Mônaco, né, que ficou muito marcado por isso, era uma equipe muito perigosa em transições, né? E até os últimos trabalhos deles a gente chegou a não ver isso de uma maneira tão clara, justamente porque ele tinha que ter muito mais a bola, mas de uma maneira geral, as transições, né, ofensivas, elas eram uma marca muito clara das equipes do Leonardo Jardim. E uma coisa que chama muita atenção são essas transições rápidas, muitas vezes com toques únicos e que são aquelas transições mais fluídas, assim. Então, com poucos toques, o time vai chegar em campo contrário, né? Até mesmo em situações de desvantagem tática, né? Então, assim, vai estar muito lá atrás, a bola vai ter que percorrer muitos metros em situações de desvantagem tática e numérica, mas é uma equipe que com bolas longas e transições, né, conduções longas, vai conseguir, mesmo assim, castigar o adversário em campo aberto. Então, equipes muito perigosas em transições. Pois é. Primeiramente, né, falando sobre o referido vídeo, ele fala o esquema tático do treinador, como ele gosta de jogar, né? E ele fala que o treinador gosta muito de jogar com marcação de intermediária para frente, ou seja, não é aquela marcação sob pressão, né? Mas que através dessa marcação o time chega muito em contragolpes rápidos. Olha, eu acredito que sim, porque a gente fica aí babando, todo mundo babando, marcação alta, marcação alta. Marcação alta é fantástico, é melhor que tem, gente, mas só que tem um detalhe: por quanto tempo ela dura? Não é? O jogador desgasta, com 20 minutos de marcação alta, ele começa a afrouxar, né? Vem um desgaste. Então aquele time que joga mais recuado acaba ganhando o jogo de 1-0, o outro time perde o gol, o time que jogou recuado ganha de 1-0 por causa disso. Porque vem o desgaste físico e da marcação muito alta
e os jogadores não aguentam acompanhar o ritmo. Esse é o grande problema da marcação alta, mas é a melhor que tem. Agora, essa marcação por zona, aí eu tenho muito receio, não gosto não. Por quê? Marcação por zona deixa espaço para alguém passar nas costas em alta velocidade. Mas a marcação em bloco, esta sim, a marcação em bloco, do meio para frente, saindo do meio em velocidade, é ideal. É essa, inclusive, que o Wesley está fazendo aí no time do Cruzeiro, está dando muito certo. Se você pegar o jogo do Wesley, foi exatamente isso, marcação, daí começou um pouquinho lá na frente, depois já trouxe para a intermediária a marcação, saindo em velocidade. Esse é o caminho do futebol. Não ficar inventando futebol, não tem invenção no futebol, a roda já foi inventada. A roda já foi inventada. Existem os esquemas 4-4-2, 4-3-3, 4-2-4, 4-5-1, 4-3-2-1. E aí você adapta o seu time no esquema de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Por isso que é muito importante você estudar o jogo do adversário. O treinador que não faz isso está afadado a perder o emprego dele. O treinador que fica apegado a um esquema e não muda, está afadado a perder o emprego dele. Essa que é a verdade. Então, qual que é o segredo do futebol? Estuda o adversário e arma um esquema tático para aquele jogo, para aquele adversário. Para isso você precisa apenas ser treinador, mais nada. Né? Não precisa ser inventor, não precisa de nada disso. Eu também gosto da marcação em bloco da intermediária, saindo da intermediária em alta velocidade. O Cuca, por exemplo, joga assim. Observa para você ver. E esse é o Leonardo Jardim. Né? Sinceramente, né, esse Wesley aí daria muito certo no time do Cruzeiro, mas já contratou. Vamos torcer para que ele faça um excelente trabalho. Bom, o óculos aqui é para a gente ler, né? Porque agora a gente vai falar sobre o Cruzeiro e o Uberlândia. Bom, o Uberlândia está invicto no campeonato. Ele empatou 3 e ganhou 1. E ainda assim, demitiram o técnico. O Uberlândia é a lanterna do grupo. Mas o Atlético, que é vice, mas o Tom Benz tem 7 pontos. E o líder Betinho perdeu ontem 8. Em resumo, né, time do interior não tem jeito. Na hora que você precisava do Betinho ganhar, entendeu? Não que eu torço contra, não, nada disso. Eu não tenho isso comigo. Mas eu queria que o Betinho ganhasse ontem. Sapecasse o couro. Né? Por 2 motivos. Uma que afastava o time do Atlético. E a outra é que dava uma freada no América. Né? Dava uma freada no time do América. Então, assim, o próximo jogo, no caso. Mas não deu, né? Prevaleceu o tamanho do América maior que o Betinho, paciência, né? É o que vai prevalecer no grupo deles, inclusive, infelizmente. Bom, mas voltando a falar sobre o Cruzeiro e Uberlândia, vai ser um jogo difícil. O Uberlândia vai estrear um técnico que vai ser o Marcelo Caranhato, né? Que entrou no lugar do que foi demitido, né? Com a campanha invicta. Eu nunca vi isso no futebol. Já vi sim, já vi o técnico ganhar título e ser demitido, o caso do Marco Aurélio no Cruzeiro. E vem aí o Uberlândia jogar contra o Cruzeiro, que no Gigante da Pampulha. Né? Qual que é a tendência? A tendência é o Cruzeiro vencer, porque acho que o Cruzeiro agora vai tomar rumo. O problema que estava trabalhando no time do Cruzeiro não existe mais. E o provável Cruzeiro seria Cássio William, João da Jesus, Fabrício Bruno e Kaique. Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira. Marquinhos, Dudu e Gabigol. No caso é o Gabigol e Dudu, no caso. Dudu na ponta e Marquinhos na outra, sendo que os dois também afunilam para o meio, quando precisa. Novidade é o Cauã Prates, da lateral da base, também novamente inscrito para o jogo, porque o Marlon continua machucado, né? Não sei, amigdalite. O cara coloca os pés, né, com a garganta, mas deve estar febre, né? Então, dor de garganta é realmente terrível. E o Uberlândia lá, o periquito, o papagaio, sei que ave que é aquela, é papagaio, mais papagaio. Vem com Thiago Braga, Douglas, Glauco, Rayan e Rian. Dá até dupla sertaneja, Rayan e Rian. Jorge Magé, Guilherme Escuro e Michael. Jean Silva, Alisson e Fernandinho. Conheço aqui o Thiago, o goleiro, né? Conheço o Glauco, o zagueiro, rodado. Os demais eu não conheço não, tá? Mas é um bom time, né? Um bom time, está fazendo uma boa campanha, né? As 4 partidas está invicto, está melhor do que muito time aí, né? Então, vai ser jogo fácil para o Cruzeiro? Não vai ser.
mas eu acredito que o Cruzeiro vence esse jogo aí de uns 3-0, porque o Cruzeiro vai entrar massacrando o time do Uberlândia, igual ele fez com o Itabirito. Vai acontecer isso, né? Até porque o Cruzeiro precisa de autoafirmação, e nada melhor do que vencer seus adversários e vencer bem. Isto porque, salvo engano, a sequência do Cruzeiro agora é Atlético, América e Atlético. Não tenho certeza, mas parece que seja América, vai ser quarta América e no domingo Atlético. Depois vou olhar a tabela, mas eu creio que seja isso, né? Uma sequência pesada. Então, quanto mais ritmo, mais enturmado com as vitórias tivermos, melhor, né? Até porque nem tanto o Atlético, mas o América. O América nos deve de muito tempo um couro bem tomado. O Cruzeiro precisa pegar o América e fazer valer de novo a sua força. É isso que precisa acontecer. Mas falando do Uberlândia, né, que é o foco desse jogo, o jogo será hoje transmitido pelo canal Cruzeiro Vê Raposo, Cruzeiro Vê Raposo, Cruzeiro Até Morrer e Cruzeiro Nação Azul Oficial. Tradução radiofônica, é claro. Eu não gosto do locutor, que ele é muito bairrista, chato. Beleza, tira o som e vem assistir com a gente. E você vai ter uma narração boa e ainda ter essa diversão. Vai divertir com o bate-papo, os comentários, né? Com o nosso pré-jogo, com o nosso intervalo e com o nosso pós-jogo. A gente conta com vocês lá, que será muito bacana, ok? Então, isso fica essa mini live para vocês curtirem aí durante o dia, comentar. Não tem nada disso, tá. Mas tem isso mesmo, né? É o jogo. O Cruzeiro, então, hoje joga com o intuito de vencer e vencer bem. Uma boa vitória vai trazer boas sequências para o time do Cruzeiro. Volto a repetir aquilo que eu disse lá na frente. Acredito que o Cruzeiro ganhando 2 títulos importantes esse ano. Não estou pondo o Mineiro como importante, não. É importante, mas estou colocando títulos gigantescos mesmo. Ele vai disputar 3 gigantescos. Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Vai ganhar de 1-2. Né? De 1-2. Pode acreditar nisso. O time está bem estruturado, foi montado com esse objetivo. E eu acredito que isso vai acontecer. Então aguardo vocês na transmissão. Continue assistindo o vídeo aí. Não esqueçam, deixa o like. Inscreveu no canal? Fica no canal. Não fique, entra e sai, não. O canal é bom, divertido, tem muita programação para vocês, né? Então vocês vão se divertir. Grande abraço e aguardo vocês. Fui. E Raul de despedida.